Tá, por gentileza. Glória a Deus. Uma noite maravilhosa onde o Senhor já tem falado aos nossos corações. Desde que chegamos aqui, o Senhor já tem falado. Aleluia. E eu creio que até o final deste culto a sua resposta ela vem. Glória a Deus. Aleluia. Foi falado aqui do que está acontecendo em nossa volta aí, em nosso mundo, principalmente nos bairros mais afastados. Infelizmente é assim, né? Nos bairros mais afastados, mas eu creio que o Senhor continua no controle de tudo. Assim como Ele esteve na pandemia, nesta enfermidade que está assolando as nossas cidades, também o Senhor está no controle, porque é Ele que é dono de tudo. Não tem um louvor que diz, e Ele é dono de tudo? Foi Ele que criou, foi Ele que formou. Então, fique em paz. Como a irmã falou, se tiver que ser acometido e o Senhor levar, nós estaremos num bom lugar, que é do ladinho do Pai. Amém? Foi-me dado uma grande responsabilidade nesta noite, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos. De início em Mateus capítulo de número 3, Mateus capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 12, glória a Deus, e nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: A raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, que é o texto desse trabalho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui, dando continuidade aqui, o livro de Mateus, capítulo 3, aqui levanta-se um homem chamado João Batista, a qual Deus já tinha profetizado através dos profetas antigos, que ele viria para anunciar o Salvador. E ele veio com muita dificuldade, ele chegou à terra e começou a fazer o trabalho que Deus havia colocado em seu coração. E esse trabalho nada mais era que anunciar
o Cristo Jesus, que viria para salvar a humanidade. Mas, em contrapartida, ele também já preparava o povo para receber Jesus Cristo e receber ele como o Salvador. E como vimos aqui, João Batista, ele era muito duro em suas palavras. João Batista, ele colocava tudo de uma forma certa, de uma forma correta, e quando ele via que tinha alguma coisa errada, ele já se pronunciava, assim como ele fez com os fariseus, que estavam chegando ali, olhavam ele batizar, olhavam ele trabalhar, e já murmuravam pelo trabalho que ele estava fazendo. Mas João Batista, conhecedor, e que Deus já havia colocado, já havia aberto o seu coração, ele já repreendeu a todos. Aleluia. Raça de víboras, raça de cobras. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que aquele povo, mesmo murmurando, já estavam recebendo a semente da salvação, a semente da igreja que hoje permanece nesta terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E lá no texto de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Era uma doutrina firme, onde eles pregavam Jesus Cristo, pregavam o amor, pregava que Jesus Cristo iria voltar, mas que a igreja estaria unida, que a igreja deveria estar unida. Aleluia. E era isso que acontecia com aquela igreja. Era uma igreja que um olhava para o outro e resumia: olha, se o Senhor estiver passando alguma necessidade, não esquenta a cabeça não, se eu tiver eu vou te ajudar, mas se eu não tiver, o meu irmão do lado ele pode nos ajudar. Aleluia. E a igreja, ela vivia numa união, ela vivia olhando um para o outro, mas com um olhar único, todos um para o outro, mas com um olhar para cima, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E esta igreja começou sendo formada por discípulos, mas depois, com a descida do Espírito Santo, quase 3.000 almas se rendem a Cristo, e quase 3.000 almas começam a trabalhar para o Senhor. E aquela semente que começou a ser plantada lá com João Batista, quando ele estava batizando, começa a se arrepender neste momento, começa a trabalhar como João Batista trabalhava, porque ele anunciava o Cristo, e aqui está sendo anunciado a salvação do povo. Glória a Deus. E a igreja, ela foi formada com dificuldades, com muito choro, com muito suor e com muita oração. E hoje nós esquecemos de fazer aquilo que a igreja primitiva começou a fazer, e eles se davam bem, e era o começo aonde chegava-se mais perto de Cristo, e as coisas aconteciam. E hoje nós deixamos isso de lado, não queremos mais orar, não queremos mais nos unir. Quando se fala de um trabalho de oração, nós preferimos ficar em casa assistindo televisão, do que dobrarmos os nossos joelhos, mas queremos chegar na igreja e ver as coisas acontecendo. Queremos cobrar a liderança de nossa igreja, achando que só ele tem a responsabilidade. Vimos aqui que os apóstolos, eles pregavam a palavra, mas quem orava eram eles e todo o povo que estava reunido. Por isso as coisas aconteciam, por isso tudo dava certo, por isso tudo ficava de uma forma redondinha, como dizemos nos dias de hoje, porque os apóstolos, eles estavam ali para começar a obra, mas o povo estava ali para dar continuidade à obra do Senhor, porque se não fosse esta continuidade, nós não estaríamos aqui, porque um foi pregando para o outro pregando para o outro, e a palavra, ela foi sendo pregada, foi sendo alcançada aos corações, e hoje nós estamos aqui, porque isso aconteceu. Aleluia, glória a Deus.
Mas eu faço uma pergunta para você e para mim nessa noite. Como será o futuro da igreja? Onde estará o futuro da igreja? O que estamos fazendo para que esse futuro aconteça? Jesus Cristo, ele pode voltar hoje, mas ele pode demorar, como demorou para os nossos pais, como demorou para os antigos, que eles até murmuravam dizendo: Jesus não voltou até agora, tanta coisa aconteceu e até agora nada. Muitos de nós ainda murmuram dessa forma, falando: olha, já passou 2000 anos, Jesus Cristo não voltou, será que ele vai voltar? Será que ele vem? Mas olha, as palavras que ele deixou não foi por acaso. Estamos hoje nos princípios de dores, pois as coisas estão acontecendo. São guerras, são rumores de guerras, são pestes, são irmãos contra irmãos, é pai contra filho, filho contra pai, e Jesus, ele diz que este é o começo, o princípio de dores. E olha que quando uma mulher começa com o princípio de dores, pode ter certeza que logo, logo o parto vai acontecer, e Jesus Cristo, ele vai voltar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o interessante desse texto é que diz assim: e cada alma havia temor. Em cada alma existia o temor. E hoje nós vemos, de vez em quando a gente para conversar com alguns irmãos, e a gente fica lembrando do tempo antigo, que nós respeitávamos o pastor da igreja. Nós tínhamos temor ao pastor da igreja. Muitas vezes até para falar com o pastor, nós abaixávamos a cabeça e pedíamos licença. Nós tínhamos temor. Nós tínhamos temor com a liderança do nosso grupo, porque sabíamos que foi colocada por Deus. Sabíamos que aquela liderança não foi por acaso. Sabíamos que tínhamos que ter respeito com os mais velhos. Sabíamos que tínhamos que honrar pai e mãe. E, como eu falei, muitas vezes a gente para conversar com alguns irmãos mais experientes, e nós vemos que a igreja primitiva, ela está desaparecendo nas nossas vidas. Porque não há mais temor. Olhamos para o nosso pastor e muitas vezes zombamos daquilo que ele está falando. Muitas vezes não acreditamos naquilo que Deus está usando ele para falar. O temor está acabando. Mas também o Senhor está vendo tudo. Aleluia. O Senhor enxerga todas as coisas. Assim como aquele povo estava crescendo e a gente vê as igrejas esvaziando, é porque não há mais o temor. Não há nem mesmo temor com Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós pedimos, nós queremos. E porque não acontece no nosso tempo, nós maldizemos o nome santo do Senhor. É a falta de temor. Mas a igreja, ela crescia. Ela crescia porque havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. Foi o que eu disse. Queremos ver as coisas acontecendo, mas perdemos o temor. Não queremos mais orar. Não queremos mais vir para o culto de doutrina. Não queremos mais vir para a escola dominical. Não queremos mais ouvir a nossa liderança. Não queremos mais fazer aquilo que Cristo colocou em nosso coração. Não queremos mais evangelizar. Não queremos mais falar de Cristo em lugar nenhum.
E temos a oportunidade. E deixamos passar essa oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No último dia, Jesus ele vai nos cobrar. E ele vai dizer: por que você não evangelizou? Por que você não falou de mim para aquela pessoa que eu coloquei na sua frente? E o que eu vou dizer para Jesus? Ó, Senhor, eu estava ocupado. Senhor, eu não lembrei. Senhor, não era comigo. Eu acho que era o irmão Osmar que tinha que pregar, não era eu. Eu acho que o pastor que tinha que ir lá, não era eu. Não perca a oportunidade. Aqui Pedro, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Porque quando o Espírito Santo de Deus desce, enche quase 120 homens e mulheres ali naquele templo, todos começam a falar em línguas repartidas, como repartidas, me faz lembrar a Torre de Babel. Aleluia! Porque ali, quando eles estavam querendo crescer, alcançar o céu da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam, o que Deus fez? Olha, cada um vai falar de uma língua diferente. Todos vão ficar desunidos. Mas aqui Deus ele faz diferente. Deus ele usa aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus para falar cada um na sua língua, na sua própria língua, para que o arrependimento caísse sobre eles e eles voltassem de novo à comunhão com Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você vê que Deus ele trabalha de uma forma sucinta, de uma forma até gostosa, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo em nossa vida e achamos que é prova, e achamos que o Senhor não está olhando para nós. Mas eu quero dizer que o Senhor continua no controle de tudo, e pode esperar. Você não está enxergando agora, mas lá na frente você vai ver o que o Senhor fez e por que Ele fez na sua vida. Aleluia! E assim o Senhor estava fazendo ali na igreja primitiva. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era alguma coisa em comum, era tudo em comum. Todos trabalhavam de uma mesma forma. O que eu pensava, a irmã Eliane também estava ali no mesmo pensamento. A irmã pensava também, a irmã Leidinha estava no mesmo pensamento. E a igreja unida num só propósito, ela crescia. E nós estamos deixando esse crescimento de lado. Queremos ver o nosso grupo enorme, mas não temos união um para com os outros. Preferimos falar mal da regente. Preferimos falar mal da nossa liderança, do que se unir a ela, e falando, olha, mesmo eu não tendo o mesmo pensamento que você que está na frente do trabalho, olha, eu vou te ajudar, porque eu sei que o propósito é o crescimento do grupo, é o crescimento da obra. O crescimento só acontece quando há união. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aleluia. Este é mais pesado ainda. Porque nós temos na igreja, não vou falar lá fora, vou falar da onde eu congrego. Nós temos muitas pessoas necessitadas. Nós temos muitas pessoas que realmente estão necessitadas. Mas nós temos também pessoas que fazem como aqueles que seguiam Jesus. Muitos estavam ali somente para receber o milagre.
Muitos estavam ali somente para receber o alimento, mas não queriam Jesus de forma nenhuma. Não queria de forma nenhuma Jesus. E aqui nós vemos o crescimento da igreja. Eles vendiam as propriedades, não se importavam mais com as coisas materiais, estavam ali, não se preocupavam com o que? Com o dia de amanhã, porque eles ali já tinham a certeza que o dia de amanhã não os pertencia a eles, porque a qualquer momento Jesus poderia voltar, a qualquer momento a igreja poderia ser arrebatada. E olha que faz muito tempo nós estamos no mesmo pensamento, mas estamos desistindo da promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Ali havia perseverança, ali existia comunhão, ali existia o partir do pão. Não era nem mais para o irmão Laurindo e menos para mim, não, era o mesmo pedaço que era partido para mim, era partido para o irmão Laurindo. O mesmo pedaço do irmão Laurindo era repartido com o irmão Osmar. O mesmo pedaço do irmão Osmar era para o irmão Júlio. E assim a igreja ia crescendo. E todos viam que olhavam um para o outro e tinham comunhão. Não tinha com uma união, era comunhão. E todos viviam de uma forma tranquila. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Nós vemos muitas vezes na nossa ceia pessoas com a cara fechada porque está de mal com o seu companheiro do lado, e mesmo assim participa do pão, participa do vinho e continua com a cara feia. Porque o Senhor, Ele não trabalha na desunião. O Senhor, Ele não trabalha com a cara feia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor trabalha quando você está com seu coração contrito, que você está chorando, mas chorando verdadeiramente aos pés do Senhor. Ali Ele está trabalhando. Quando você está com a desunião, brigado com o seu irmão, você quer que a sua oração chegue até os céus? O próprio Senhor, Ele trava a sua oração aqui, ó, não sai, não passa do teto, não sai deste lugar, não sai deste lugar. E você quer a resposta do Senhor? Hoje é um dia de reconciliação, hoje é um dia de comunhão. Se você está brigado com seu irmão, ou se você acha que seu irmão falou de você, está nessa situação, chegue a Ele, peça perdão, entre em comunhão, porque com esse seu ato, o Senhor vai trabalhar na sua vida, sua vitória vai chegar de uma forma mais tranquila, e o crescimento vai chegar na sua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o interessante, depois de tudo isso, louvando a Deus e caindo na graça de todos, porque quando se havia união, todos que vinham lá fora, olhavam, nossa, aquele povo é tremendo, nossa, aquele povo, olha, o Senhor opera no meio deles, nossa, aquela irmã é de Deus, nossa, aquele jovem, nossa, o Senhor está operando, e sentiam o desejo de estar junto com os irmãos. E olha que eu vou contar uma experiência aqui que me deixou desanimado. Eu cheguei no depósito um outro dia, estava até fazendo um trabalho aqui na igreja, e eu fui no depósito comprar um material, para poder dar continuidade ao meu trabalho aqui na igreja. E chegando lá, quase que eu saio sem comprar.
Quase que eu saio sem comprar. Que eu cheguei lá, eu já ouvi alguém murmurando, falando mal de alguns irmãos na igreja. E eu fiquei sem jeito, porque quando eu entrei, a irmã já falou assim: paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor, meu irmão. A pessoa parou, olhou para mim, parou de falar, mas eu já tinha ouvido o que ela falou. Ela falou da seguinte forma: eu tenho um comércio também, mas eu prefiro vender para os irmãos, para as pessoas do mundo do que para crente. Porque tem crente que compra e não paga. Aleluia. E qual o exemplo que nós estamos dando? Como é que as pessoas vão olhar para a gente e vão cair na graça? Como é que as pessoas vão olhar para mim, se eu sou alguém que compra não paga, falo mal do irmão Júlio, falo mal do pastor, falo mal dos grupos da igreja, falo mal da escola dominical? Aleluia. Como é que a graça vai chegar até essa pessoa? Como é que a graça vai chegar até esse lar? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que esta união esteja no meio de cada um dos grupos, de cada membro e congregado nesta casa. Que a união chegue ao seu lar, porque a igreja começa em nossa casa. Quando não temos comunhão em casa, fica difícil de ter comunhão na igreja. Quando não temos comunhão com os nossos vizinhos, fica difícil ter comunhão com os nossos irmãos aqui na igreja. Porque eu já venho errado de casa. Eu já venho diferente de casa. Eu já venho sem o amor de casa. Eu já venho sem comunhão de casa. E como é que eu quero ter comunhão? Porque quanto mais nós alimentamos, é aquilo que vai crescer. Se nós alimentamos a desunião, é a desunião que vai acontecer. Mas o povo, ele louvava a Deus e caía na graça do povo. E todos os dias, não era um final de semana, não era uma festividade, não era um culto de doutrina, não. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Que Deus possa nos dar graça, para que possamos receber bem aqueles que Deus tem trazido para a salvação. Porque uma falha muito grande minha, e eu creio que da igreja, que almas se rendem ao Senhor aqui, mas elas saem e não voltam mais, porque nós deixamos escapar por nossos dedos aquilo que o Senhor tem enviado para o crescimento da igreja. Pode ver, repare os irmãos que estão na igreja aqui quase todos os dias, de janeiro para cá, quantas pessoas já se renderam a Cristo? E quantas visitas nós fizemos, e quantas delas ainda estão aqui? Que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, pela palavra. Acredito que todos nós estamos saindo daqui felizes. Até então tem aproximadamente uns 3 meses que nós tivemos essa visita para que nós viéssemos, visita do céu, né? Para que nós viéssemos fazer